Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E nesse vídeo eu quero te trazer uma boa nova aqui de Israel. Olha, contrastando com essas más notícias aí que a mídia sempre foca, tem uma notícia dessa semana que eu estou te trazendo aí fresquinha, uma descoberta arqueológica super interessante e importante que aconteceu agora em Israel, ou seja, foi anunciada agora em Israel, que é o seguinte: num trabalho de infraestrutura na cidade de Bet Shemesh, que fica nos pés das montanhas de Jerusalém, ali eles estão preparando uma nova zona industrial. E quando aqui em Israel se faz um trabalho de estrutura, primeiro se chama os arqueólogos para ver se encontra alguma coisa ali. E encontraram um edifício de 5.000 anos, olha só, que ele foi encontrado agora exatamente como ele foi abandonado há 5.000 anos. Olha que coisa sensacional. E ele nos dá muitos elementos sobre a época bíblica que eu quero compartilhar com você. Olha só, então eu recebi imagens muito bacanas do Departamento de Arqueologia do governo de Israel que eu estou colocando agora na tela. Essas imagens então mostram para a gente esse edifício. É um edifício massivo, construído com pedras bem grandes, e é um edifício de 5.000 anos. Agora, quando a gente fala 5.000 anos, vamos contextualizar. 5.000 anos, a humanidade estava saindo da pré-história. O que quer dizer saindo da pré-história? Isso quer dizer que há 5.000 anos, a humanidade inventou a escrita. De 5.000 anos para trás, mais antigo que 5.000 anos, não havia escrita. E nos últimos 5.000 anos é a época de escrita. Então veja como a escrita que inaugurou a história, ou seja, a gente saiu da pré-história, veja como é recente, só 5.000 anos. Então o que os arqueólogos acharam ali? Eles acharam cerca de 40 jarros de cerâmica lindos, lindos, em perfeito estado, intactos, exatamente como foram abandonados há 5.000 anos atrás. Por que esse lugar foi abandonado? Então, os arqueólogos encontraram por ali marcas de incêndio. Então, aparentemente houve algum ataque, alguma destruição, e também alguns vasos estão em cima de outros vasos, ou seja, houve alguma bagunça ali. Então, provavelmente um ataque. Agora, quem vivia naquele lugar, como nós estamos ainda na pré-história, 5.000 anos atrás, não tem registro escrito, então a gente não sabe quem vivia ali exatamente, só que a gente sabe que era o que a Bíblia chama de povos cananeus ou cananitas, que eram os povos que viviam aqui quando o primeiro israelita chegou aqui, Abraão. Aqui viviam os povos cananitas. Então esse edifício pertencia a eles, e pela majestade do edifício, e pela essa quantidade de vasos de cerâmica, que eram objetos caros naquela época, apreciados e só a classe mais rica tinha, então aparentemente esse edifício era um templo cananita. Então isso é o que encontraram ali. Olha só que interessante. Agora, Bet Shemesh, vamos falar um pouquinho desse lugar, Bet Shemesh. Bet Shemesh era uma cidade, então, primeiro cananita, depois ela virou uma cidade israelita da época bíblica, Bet Shemesh, e hoje voltou a ser uma cidade do moderno Estado de Israel. É um lugar bonito, eu já estive lá várias vezes, ou seja, é um lugar habitável, mas é um lugar com florestas. Então dá para entender por que esse lugar há 5.000 anos já tinha gente morando ali. Bet Shemesh. E essa cidade, Bet Shemesh, ela é mencionada na Bíblia num episódio que a gente conhece pelo livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, logo no início, que é o episódio em que os filisteus, que eram inimigos dos israelitas, eles capturam a Arca da Aliança e levam lá para as cidades dos filisteus. Só que ali a Arca da Aliança começa a provocar uma série de pragas e outras calamidades entre eles, e os filisteus chegam e falam o seguinte: bom, sabe de uma coisa? Nós não queremos ficar com esse objeto sagrado. Lá dentro da Arca da Aliança ficavam os 10 mandamentos. Eles falaram assim: bom, vamos devolver aos israelitas.
E numa passagem bonita do livro de Samuel, no capítulo 6, está escrito o seguinte, olha só, estavam os habitantes de Bet-Shemesh fazendo a colheita do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. Os filisteus colocaram a arca num carro de bois e mandaram lá para a terra dos israelitas. E a primeira cidade que entrou foi justamente Bet-Shemesh. E tem até tem pinturas clássicas, eu vou colocar aqui na tela uma bonita da época clássica francesa, em que se pintou o efeito da Arca da Aliança junto com os filisteus provocando aquelas calamidades. Então, Bet-Shemesh. Agora, olha só uma coisa interessante nesse nome. Beit, ou Bait, é uma palavra que todo mundo interessado na Bíblia, como eu e você, de uma maneira moderna, inteligente, a gente tem que conhecer essa palavra hebraica. É uma palavra muito importante, quer dizer casa, Beit. Ela está, por exemplo, na palavra Beit Lechem, Belém, Beit Rizda, Betesda. Então aparece em vários momentos, Betânia, certo? A palavra Beit ou Bait quer dizer casa ou lar. Então conheça essa palavra. E essa outra palavra, Shemesh, olha só que interessante. Em hebraico, Shemesh quer dizer sol. Então, Beit Shemesh, a gente pode pensar assim, é a casa do sol. Agora, esse nome, na realidade, Beit Shemesh, os israelitas herdaram dos cananitas que viveram ali na época desse templo que foi achado agora. Ou seja, esse nome ele foi herdado de antes. Como as línguas cananitas eram muito próximas ao hebraico, então ficou fácil herdar. Os cananitas chamavam o lugar de Beit Shamash e virou no hebraico Bet Shemesh. Agora, olha só que interessante. Na linguagem cananita, Shamash também quer dizer a mesma coisa, sol. Só que os cananitas eram povos pagãos, eles tinham diversas divindades. E uma dessas divindades é a divindade chamada Shamash, era a divindade do sol. Então, quando os cananitas chamaram esse lugar de Beit Shamash, a casa do sol, na verdade eles estavam dizendo é a casa da divindade solar. É isso que queria dizer. Quando os israelitas adotaram esse nome, tiraram isso aí, já perdeu o significado. E muita gente que lê a Bíblia hoje nem sabe isso. Mas a origem do nome Casa do Sol, Beit Shemesh, é Beit Shamash, a casa do Deus solar. Então, olha só que interessante. E eu quero aproveitar rapidinho e te mostrar como o hebraico ele é uma coisa fácil para gente entender. Não é uma coisa que está no céu. Olha só, pega essa palavra Shemesh. Eu quero te mostrar uma coisa bacana. Olha só. O hebraico a gente lê ao contrário do português. O hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Então, a primeira letrinha que aparece é a letrinha hebraica Shin. Cada letrinha hebraica corresponde a uma letra em português. É super fácil memorizar. Então, esse Shin hebraico é o X do português, que geralmente, em vez de grafar com X, você costuma gravar SH, mas é o mesmo som. Então, olha só, embaixo do Shin, você está vendo que tem esses pontinhos ali, esses 3 pontinhos? Isso está representando a vogal E. Então, a primeira letrinha, o que a gente está vendo aí? She. É o SH mais a vogal E, She. A próxima letrinha é o Mem. O Mem, em hebraico, corresponde ao M, em português. Também os mesmos pontinhos embaixo, ou seja, é a mesma vogal E. Então aqui a gente tem Me. Então até aqui a gente tem She, Me. E a última letrinha de novo o Shin. Olha só, assim que a gente aprende na repetição. O Shin aparece de novo, novamente SH, só que agora você está vendo algum sinalzinho de vogal? Nem eu. Então não tem vogal aí, é simplesmente o SH. Então fica Shemesh. Tá vendo como é fácil você aprender o hebraico? Bet Shemesh. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário. Eu adoro ler os comentários aqui. E eu quero te convidar, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pessoas inteligentes, modernas e mente aberta que querem se aprofundar na nossa tradição bíblica, não deixa de se inscrever, tá bom? Eu vou ficando por aqui te desejando muita paz, muita saúde e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá.